Olá, Secap Jovens, olá, Beto e Bruna. É um prazer estar gravando esse vídeo para vocês. Infelizmente a gente não conseguiu fazer a live, mas eu queria falar um pouco sobre aquilo que eu senti de Deus nesses dias, que Deus compartilhou comigo. No sábado pela madrugada, após a torre, aqui estava um céu meio laranja, um céu meio tenebroso, e era 1 hora da madrugada. E Deus colocou algo no meu coração e eu fui dar uma pesquisada a respeito disso, né? E eu achei uma palavra. Essa palavra está escrito lá em Mateus, capítulo 16, verso 1 ao 4. Mateus, capítulo 16, do verso 1 ao 4. E eu queria ler com vocês, ok? E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis o sinal do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Naquela época, Jesus estava fazendo seu ministério, estava ali na terra pregando a palavra, e havia o povo que estava sempre atrás dele, havia os discípulos e também havia sempre ali os fariseus, os saduceus, querendo prová-lo, aquilo que ele estava falando, querendo questionar aquilo que ele estava fazendo e querendo sinais do que estava acontecendo. Para quem não sabe, os fariseus eles eram estudiosos, eles conheciam a palavra de Deus, eles executavam, eles seguiam as leis de Moisés, eles conheciam as palavras dos profetas, eles exigiam que as pessoas fizessem as coisas, que obedecessem os rituais, eles faziam os rituais judaicos, eles seguiam, né, o que a lei mandava. E os saduceus já conheciam os ritos de Moisés, as leis de Moisés, mas não seguiam o que os profetas diziam. Eles eram homens que conheciam, eles eram muito racionais, eles conheciam muito a palavra, por isso que eles pediam sinais, porque eles queriam comprovar com aquilo que Deus estava dizendo, para ver se a palavra era certa ou não. E eles conheciam esse meio físico muito bem, o meio racional. Os saduceus, eles eram letrados, eles eram sumos sacerdotes, eles eram conhecedores, eles eram autoridades do seu governo, eram pessoas que tinham gabarito, eram pessoas que tinham conhecimento, estudiosos daquela época. Eles conheciam os meios físicos. Por isso que Jesus, quando fala para eles, Jesus debate com eles a respeito de pessoas que têm conhecimento. E Jesus usou com eles o conhecimento do céu. Naquela época, os homens eles conheciam o céu. Jesus ele olha para eles e fala a respeito de eles conhecerem o de manhã quando o céu estava vermelho ou à noite quando estava vermelho. Eles sabiam quando que queria dizer aquilo. Eles sabiam que se tivesse daquele jeito, no outro dia ia ter sol, ou se tivesse de tal jeito e no outro dia ia ter chuva. Eles tinham conhecimento daqueles sinais. E é interessante que eles tinham conhecimento das coisas físicas. Eles sabiam o momento certo de pescar por causa da lua, sabiam o tempo certo para fazer as coisas. Eles tinham adquirido aquele conhecimento, mas um conhecimento físico, um conhecimento racional. Nós, quando estudamos, nós obtemos esse conhecimento. E uma vez que nós aprendemos alguma coisa, nós sabemos para onde vai, né? Um médico, ele sabe por sintomas que o doente está, ele consegue diagnosticar uma enfermidade. Isso é no mundo físico. É dessa maneira. Mas nós que somos espirituais, nós vivemos além disso, em outro patamar, em outra plataforma também, né? Que é a plataforma espiritual. Eles tinham conhecimento, Jesus vira para eles e fala assim para eles que não ia ser dado mais nenhum sinal
além do que foi dado o sinal do profeta Jonas. Um sinal de arrependimento, um sinal que Jonas levou para uma nação de Nínive. Então, eles já tinham visto muitas coisas, gente. Eles já tinham visto Jesus curando, eles já tinham ouvido Jesus pregando, eles tinham acabado, se você ler esse texto de Mateus, o texto que vem a seguir é o texto da multiplicação dos pães. Eles já tinham visto coisas poderosas feitas através de Jesus. Mas mesmo assim eles não criam, eles eram incrédulos, eles não tinham conhecimento. E quando eu estava lendo esse texto, Deus colocou no meu coração outro texto e eu queria compartilhar com vocês também, para a gente entender o que Deus está falando nesse momento. Está lá em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2, verso 14. Está escrito assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então nós somos aqueles que temos a mente de Cristo. Você um dia aceitou Jesus, um dia você batizou pelas águas, um dia você recebeu o Espírito Santo, e a partir desse momento é o ideal, né? É o certo. Pode ser que você ainda não tenha recebido essa mente de Cristo, mas o ideal é que você tivesse recebido essa mente de Cristo e que você recebesse um novo nascimento, uma nova vida. E é como diz em Gálatas, o que é da carne ele é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. E quando nós nascemos de novo, a Bíblia fala que quando aquele que nasce da água e do Espírito, né? Nós nascemos da água e do Espírito. Nós somos seres espirituais. E nós entendemos que nós vivemos num mundo que gira em torno do espiritual, onde as coisas físicas nem sempre são apenas físicas, elas são espirituais. Onde existe um Deus que governa, onde existe um Deus que está acima, está fazendo todas as coisas, e em todas as coisas estão cooperando. Então hoje é um tempo que nós estamos vendo muita coisa acontecendo. E muitas vezes a gente fica buscando sinais para entender, né? Buscando profecias, indo de live para live, indo de palavra a palavra, querendo entender o que está acontecendo. O que eu posso dizer para você é que os sinais já estão aí, Deus já está mostrando. Mas muitas vezes a nossa incredulidade, ela impede a gente de ouvir. A nossa incredulidade ela impede a gente de entender. O que nós precisamos nesse tempo é que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Nós venhamos encher o nosso homem espiritual. E que a nossa carnalidade ela possa diminuir. A nossa racionalidade ela venha diminuir para que o Espírito ele possa nos falar ao nosso coração. Queridos, aqui em Coríntios fala que as coisas espirituais elas não são discernidas no modo natural. E que para o mundo ela é loucura. Então hoje o que está acontecendo muitas vezes para o mundo é loucura. O mundo não está entendendo. Os médicos não estão entendendo. Mas para nós que somos espirituais, nós sabemos que o que a palavra diz a respeito disso. O que a palavra fala a respeito de epidemias. O que a palavra fala a respeito de fim dos tempos. O que a palavra fala a respeito do princípio das dores. Tudo é discernido espiritualmente. A Bíblia fala que uma folha da árvore não cai se Deus não permitir. Então, se Deus não permite que uma folha da árvore não caia, Deus ele não vai permitir um vírus venha se ele não queira fazer algo. Então, tudo que está acontecendo tem um propósito, tem um objetivo. E nós só podemos entender o que Deus quer fazer conosco nesse tempo. É se nós tivermos um entendimento espiritual. Não é físico que você vai entender. O que acontece é que se nós ficarmos olhando apenas de uma maneira física, nós vamos ser que nem esses saduceus e esses fariseus. Que eles olhavam o que Jesus fazia e não conseguiam compreender. Eles perderam o tempo da visitação de Deus. Eles perderam o tempo que Jesus estava ali na terra. Eles poderiam ser um daqueles discípulos, eles poderiam ser um daqueles que andaram com Jesus, eles poderiam ser um daqueles apóstolos que depois que Jesus subiu. Mas por causa da incredulidade,
Eles perderam o tempo da visitação. Querido, não deixe que a incredulidade ela impeça você de ter experiências com Deus. Não deixe que a incredulidade te impeça de ouvir a voz de Deus. Às vezes nós pedimos tantos sinais, né? É porque nós estamos tão sem fé, não estamos crendo naquilo que está fazendo. Eu posso falar um pouco da minha vida. Deus deu uma palavra para nós a respeito de missões, muito tempo. Desde quando eu comecei a ir para a igreja, me firmar na igreja. Só que mesmo assim a gente ficava pedindo sinais. Pedindo, Deus, me fala comigo, Deus, mostra. Mas Deus já tinha falado. Mas muitas vezes nós não queremos crer. Muitas vezes nós não queremos romper. Tem uma missionária que eu acho muito interessante o que ela fala assim, que perguntaram para ela o que te fez ir para as missões. Ela falou, eu li a palavra e obedeci. Então o que a palavra diz a respeito de evangelização, de missões? Ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. E aquele que crê seja salvo, batizado seja salvo. Então se nós simplesmente lemos a palavra, nós vemos já que nós temos um chamado, já temos já uma missão. Mas nós, muitas vezes nós queremos um sinal, nós queremos que seja algo grandioso, que seja poderoso, para que você... Mas nem sempre. Pode ser que Deus não te deu outro sinal, porque Ele já deu tantos sinais para você e você não ouviu. Pode ser que Ele já deu tantas palavras para você e você não ouviu. É um tempo de nós vencermos a incredulidade. Sabe o que impede muitas vezes de nós fazermos aquilo que Deus manda a gente fazer? É a incredulidade. A incredulidade ela impede de nós vivermos sobrenatural. A incredulidade ela fere o coração de Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível ver a Deus. E se nós vivemos uma vida de incredulidade, não tem como nós vermos o Senhor. Não tem como nós experimentarmos ao Senhor. E a Bíblia fala que a fé ela não precisa ser muito grande, ela precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Porque na verdade, como um grão de mostarda, né? Porque o grão de mostarda ele cresce. Quando ele é colocado na terra, ele morre. E depois que ele morre, ele cresce. E se torna uma grande árvore, né? Então, no que nós precisamos nesses dias é matar o nosso eu, matar a nossa racionalidade, para que nós possamos começar a compreender aquilo que Deus quer fazer. Que Deus quer fazer. Por enquanto que nós ficarmos pedindo sinais, nós estamos, às vezes, demorando a estar no centro da vontade de Deus. Esses homens pediram sinais e Jesus falou para eles, eu não vou te dar sinais, além do que vocês já receberam. Então, o que nós precisamos não é mais sinais. O que nós precisamos, meu irmão, não é mais palavras. Quantas palavras nós já recebemos? Nós já estamos tão cheios de palavras. Quantas revelações nós já não ouvimos? Quantos envios já nos recebemos? O que falta para nós não são palavras. O que não falta para nós não são sinais. Mas o que falta para nós é uma disposição a obedecer. O que falta para nós é crer. E em cima do crer, realizar. E o que falta para nós é nós seguirmos aquilo que Deus está mandando nesse tempo. Esse tempo que nós estamos agora, para alguns pode tá sendo um tempo de desespero, mas para nós não pode ser um tempo de desespero. Para o cristão isso não pode ser um tempo de desespero. Para nós tem que ser um tempo de que nós possamos nos achegar mais ao Senhor, que possa ser um tempo que nós possamos ouvir mais o Senhor. Para nós tem que ser um tempo que nós vamos nos lançar e entender aquilo que Deus quer fazer, que Deus está fazendo. É um tempo de nós refletirmos em todas as palavras que já ouvimos. É tempo de refletirmos em todos os sinais que nós já vimos. É tempo de nós conhecermos mais o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. A Bíblia fala a respeito de buscar meis e achareis quando buscar de todo o coração. E esse é o tempo. Esse é o tempo propício. Esse é o tempo propício. Não é o tempo de nós ficarmos olhando para o céu e procurando sinais. Não é o tempo de nós procurarmos na terra uma explicação. Mas é um tempo de nós buscarmos ao Senhor.
Se ele já não falou ainda, é para nós ouvirmos, mas se ele já falou, para que nós possamos entender. Querido, eu oro a Deus para que Deus tire de nós toda a incredulidade, toda a barreira que impede. Todo esse costume de testar a Deus, de pedir sinais, e mais sinais, e mais sinais, e mais sinais. E a gente nunca sai do lugar, porque a gente está toda hora buscando sinais. A Bíblia fala, esforça-te e tenha bom ânimo. É um tempo de a gente se esforçar. É o que Deus colocou no meu coração agora, esforçar. E o reino de Deus é um reino conquistado à força. Nós precisamos nos esforçar para buscar. Esforçar para ter tempo de leitura da palavra. Esforçar para buscar o Senhor para entender. Esforçar em oração. Até que toda incredulidade ela possa sair de ti. A Bíblia fala que a fé vem através da palavra. E nós precisamos nos encher da palavra nesses dias. Não numa palavra, querido, que você receba dos outros, mas numa palavra que você mesmo busque no Senhor. Uma palavra do secreto. Uma palavra que ele marque seu interior. Uma palavra que ele te marque por dentro. Um alimento diário. Tá entendendo? Nós precisamos ser cheios de fé nesses dias. É isso que Deus quer. Eu creio que Deus está levando para a gente para um tempo de preparo para aquilo que Ele vai fazer. Eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade de enchermos as nossas vasilhas, de nos capacitarmos, de enchermos de fé. É um tempo propício para isso. Propício para isso. Jesus ele viveu 33 anos na Terra, aproximadamente. Só que 3 anos só foi exercendo o ministério. Sabe o que eu entendo a respeito disso? Que não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade do seu tempo. Se você estiver cheio de Deus, se você estiver cheio de fé, em pouco tempo, você pode fazer algo poderoso para Deus. Em pouco tempo você pode fazer algo grandioso para Deus. Por isso que Jesus vira para os discípulos e fala para eles aguardar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles ficaram ali depois que Jesus subiu aos céus, ficaram ali esperando, aguardando. E eu não queria que eles ficaram parados à toa ali, naquele cenáculo, um olhando para a cara do outro, olhando o que estava acontecendo em Jerusalém naquele período. Não, eles estavam ali buscando a Deus, buscando aquilo que Deus prometeu, pedindo aquilo que Deus prometeu. Deus tem promessa a respeito de nós nesse tempo. É isso que eu tenho entendido desse tempo. Deus tem promessa a respeito de nós. E para que nós possamos viver essas promessas, nós precisamos acreditar. Para você viver aquilo que Deus tem para ti nesses dias, você precisa acreditar naquilo que Deus já te disse. Tirar toda a dúvida. Tirar toda a palavra de acusação. Tirar toda a palavra de inferioridade que às vezes vem sobre ti. E acreditar naquilo que Deus tem te dito. Tirar toda a incredulidade. Querido, se esses fariseus saduceus eles tivessem ouvido a Jesus, se eles tivessem crido naquele momento, eles poderiam ter vivido coisas sobrenaturais. Mas a religiosidade deles, a incredulidade impediu. Não deixe que sua religiosidade impeça você de viver a vontade de Deus nesses dias. Não deixe que a sua religiosidade impeça você viver a vontade de Deus nesses dias. Não deixe que a sua racionalidade impeça você de conhecer, de viver a vontade de Deus nesses dias. Se a gente ficar pensando nos nossos problemas nesses dias, ficar pensando nas lutas, ficar pensando só na problemática,
nós não vamos viver a vontade de Deus. Nós precisamos entender o que está acontecendo no reino espiritual nesses dias. Discernir espiritualmente. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus nesses dias. Você precisa estar no centro da vontade dele. Você precisa ouvir a voz dele. Precisa entender a voz dele. Discernir. Esse é o momento para isso. Um momento propício para escutar o coração de Deus. Para ouvir o coração de Deus. Para se preparar. É um tempo que nós temos menos distrações. É um tempo de nós mudarmos os nossos hábitos, mudar as nossas maneiras, algumas coisas, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E trazer essa reflexão, algo que Deus falou comigo nessa noite, nessa madrugada de sábado, a respeito disso. Deus me constrangeu a respeito de pedir tantos sinais, de querer entender tanto. Sendo que a Bíblia já fala, a Bíblia já mostra. E o que está acontecendo, como diz Salomão, não existe nada novo. Já estava declarado. Nós precisamos vencer a incredulidade nesses dias. Vença a incredulidade, querido. Faça o seu homem espiritual crescer. Faça ele subir. Mata a sua carne nesses dias. Mata a sua racionalidade nesses dias. É isso que nós precisamos nesses dias. É isso que nós precisamos nesse dia. Como de Jesus. Nós precisamos de um pão que alimente o nosso físico, mas nós precisamos de um pão espiritual para esses dias. É isso que Deus quer fazer nesse tempo, querido. Nos maiores momentos de perseguição e aflições foram os momentos mais poderosos que Deus fez grandes coisas. Os maiores avivamentos foram momentos de caos. Nós precisamos vencer a incredulidade para que possamos viver momentos poderosos em Deus. A racionalidade, ela vê o problema. E por não encontrar solução, vem o desespero. Mas como diz a palavra, nada é impossível para Deus. Aquilo que a matemática não explica, aquilo que a ciência não explica, é aquilo que Deus faz. É aquilo que Deus faz. É aquilo que é impossível. É aquilo que Deus faz. Então não há racionalidade nisso. Há espiritualidade. A espiritualidade. Nós precisamos ver com olhos espirituais. Eu oro para que Deus dê para você nesse dia olhos espirituais. Que você tenha ouvido para ouvir a voz de Deus. Que você tenha um coração sensível à voz de Deus. Que você possa ir para lugares altos nesses dias. Acima de tempestade nesses dias. Que você possa subir como a águia, como diz Isaías. Vai subir como a águia nesses dias. É tempo de nós subirmos como a águia. É tempo de nós estarmos mais perto de Deus. É tempo do nosso homem espiritual ele crescer. É o tempo de sairmos do leitinho. É tempo de crescermos em Deus. É tempo de uma nova fase para nós. Nova fase. Eu não sei que fase que você está. Mas o que Deus tem para nós nesse tempo é um tempo de nós vivemos pela fé. Eles nunca vivemos um tempo de tanta incerteza como agora. E viver pela fé, viver em meio à incerteza. Viver pela fé, viver um dia após o outro. É orar pelo pão de hoje, não orar pelo pão de amanhã. Viver pela fé é dar um passo de cada vez. Assim como os discípulos que buscavam a Deus para tomar a decisão, para ir para onde eles iam. E às vezes o Espírito permitia e às vezes o Espírito proibia eles de fazerem algo. Isso é viver pela fé. É tempo disso. É
Tempo de nós testarmos a nossa fé nesse tempo. Se você está acostumado a ter o controle de tudo, como eu sempre fui acostumado a ter o controle de tudo, e após o momento que nós começamos a viver uma vida integral, uma vida de dependência de Deus, cada dia mais Deus tem nos ensinado a tirar a mão do controle, a tirar a mão para que Ele possa colocar a mão. Viver pela fé é isso, é confiar na poderosa mão de Deus. Não quer dizer você ficar parado, não. Não quer dizer você ficar acomodado, mas quer dizer você confiar em Deus e ouvir a voz de Deus. Tá entendendo? Esse é um tempo de vença a incredulidade, vença a falta de fé. Lute contra isso nesses dias. Amém? Lute contra isso nesses dias. É tempo. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós entendermos. Nós sermos homens espirituais nesse tempo. Homens que discernem as coisas. O mundo está esperando. O mundo está ansiando pela manifestação do Filho, como diz a palavra em Romanos. Mas é o próprio Espírito que nos revela que nós somos filhos. Então tudo está ligado. E essa manifestação vai acontecer à medida que nós vivemos uma vida espiritual, à medida que nós vivemos uma vida de fé, um passo após o outro. Em nome de Jesus, quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero colocar a minha vida, Senhor, e a vida dos meus irmãos, Pai. Que nesse momento, Deus, de pandemia, nesse momento, Deus, que nós temos vivido nesses dias, tem se questionado, tem buscado sinais, buscado respostas. E muitas vezes, Deus, por não haver respostas, muitas vezes por não entender o que está acontecendo no mundo, pois tudo que está acontecendo é tanta loucura, nós não sabemos mais quem é certo, quem é errado. E as pessoas entram no desespero, Jesus. Entram no medo. Mas a tua palavra fala, Deus, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Jesus. E eu quero orar, Deus, para que o teu amor, Deus, venha nos envolver, Pai. Deus, eu oro, Deus, para que o Senhor venha entrar agora, Deus, nos quartos, Pai. Venha entrar, Deus, nas casas, Pai. E que o teu amor possa tocar os corações, Pai. E que ele venha retirando o medo, Jesus. Que ele venha tirando, Senhor, Deus, tudo aquilo, meu Deus, que tem gerado pânico nos corações, Senhor. Deus, eu oro, Pai, pelos meus irmãos, eu oro por mim, Deus, para que o Senhor venha, Deus, vivificar, Deus, as nossas vidas, Pai. O Senhor venha avivar os nossos corações, Deus. E que, Deus, nesses dias, Deus, nós possamos vencer a incredulidade, Pai. Porque é a incredulidade, Deus, que tem nos impedido de ouvir a voz de Deus. É a incredulidade, Deus, que tem impedido a gente de ouvir a sua voz, Pai. É a incredulidade que tem impedido a gente de ver os sinais que o Senhor já nos deu. É a incredulidade, Deus, que tem impedido, Deus, de nós vivermos, Senhor, a tua vontade aqui na terra, Pai. Deus, eu oro, Deus, para que os meus irmãos, Deus, não venham estar desapercebidos nesses dias. Que venham estar perdidos nesses dias. Que eles não venham, Deus, estar, meu Deus, perdido no entretenimento, perdido, meu Deus, nas suas coisas nesses dias, Deus. Por enquanto, Deus, que o Senhor está preparando a tua igreja, está preparando o teu povo, Pai. Deus, eu creio, Deus, que são momentos de preparo, Deus. E eu oro, Deus, para que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos capacite, para que oro, que o Senhor aumente nossa fé, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos dê ferramentas espirituais, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos capacite nesse tempo, Deus. Deus, e que nós não venhamos perder o tempo da sua visitação, Pai. Assim, Deus, como aquele povo lá em Israel, Pai, perdeu o tempo da visitação quando o Senhor estava na terra, Pai. Que nós não venhamos perder o tempo da sua visitação, Deus. Que nós não venhamos perder a oportunidade que o Senhor está dando para nós, Deus. Que nós não venhamos perder esse tempo, Senhor. Que nós não venhamos, Deus, que nós não venhamos, meu Deus, jogar fora esse tempo que o Senhor tem nos dado, Deus, mas porque nós possamos aproveitar, Pai. Eu oro, Deus, por mim e oro por meus irmãos, Pai. Que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito, Deus. Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, nos dar experiências espirituais, Pai, sobrenaturais nesse dia. Eu oro, Deus, para que o Senhor dê sonhos, visões, Senhor.
Deus, que nós possamos discernir as coisas espiritualmente. Eu oro, Deus, para que nossos olhos possam estar fitados em Ti. Eu oro, Deus, para que nós possamos estar, Deus, acima das nuvens, Pai, como as águias, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos eleve, Pai, nesse dia. Oh, Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor esteja, Deus, enchendo nossas vidas, Senhor. Eu oro, Senhor, meu Deus, para que o Senhor quebre, Pai, toda incredulidade no nosso meio. Tira toda a falta de fé, Pai. Oh, Senhor, meu Deus. E venha mudar, Senhor, meu Deus, em nós, Pai. Assim, Deus, como o Senhor fez com os discípulos, Senhor. Deus, venha sobre nós, Senhor. Deus, eu oro, Pai amado, sobre cada um desses jovens, meu Deus, que vão ver esse vídeo, Pai. Eu oro, Deus, para que nesse tempo, Senhor, eles possam, meu Deus, estar, meu Deus, ouvindo a Tua vontade. E que, meu Deus, eles possam entender, Deus, aquilo que o Senhor já falou, Pai. E que eles possam, meu Deus, nesse momento, Pai, quebrar as correntes, Pai, quebrar as ligaduras, quebrar aquilo que tem nos prendido, Deus, e tem os afastado da vontade de Deus. Que eles possam, nesse momento, Deus, vencer, Pai amado, o medo. Eles possam vencer, nesse momento, Deus, vencer as palavras contrárias. Eles possam, nesse momento, Deus, vencer a incredulidade. E nesse momento, Deus, eles possam agarrar, Senhor, meu Deus, a Tua palavra, que eles possam agarrar, Deus, ao Senhor. E que eles possam, meu Deus, avançar segundo o propósito que o Senhor tem determinado para cada um deles, Senhor. Deus, eu oro, Pai amado, para que nenhum deles se percam, Senhor. Eu oro, Deus, para que eles sejam fortalecidos no Senhor nesse tempo. Eu oro, Deus, para que eles vivam, Senhor, o Teu sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém, queridos. Beto, obrigado pela oportunidade de trazer essa mensagem para vocês. Nós estamos aqui no Piauí fazendo a missão, né? Esse tempo não podendo fazer muita coisa devido às barreiras físicas que nos foi proposta, mas nós estamos aqui espiritualmente guerreando espiritualmente. Nós estamos aqui lutando espiritualmente, nós estamos aqui nos preparando para esse tempo, aguardando o momento que o nosso general vai dar o toque, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós na próxima fase. E oro para que vocês estejam preparados também para isso. Oro para que Deus fortaleça vocês. Tamo junto, galera. Deus abençoe. Em nome de Jesus.